poder, acho que há 2 ou 3 anos atrás, está no controle político do Cazaquistão, estava no controle político do país Cazaquistão há mais de 30 anos. Porque ele foi um dos que, nesse meio, conseguiu consolidar esse poder. A partir do momento que as dirigências soviéticas, que os dirigentes soviéticos deixaram de se preocupar com o andamento revolucionário do socialismo, foi o momento que o socialismo começou a decair, começou a apresentar fraquejamento. E não porque isso naturalmente aconteceu, mas porque não havia uma formação política e esse compromisso. Essa que é a questão. É a artificialidade? O comunismo, onde está a artificialidade? O comunismo é um projeto de classe determinado e declarado. Essa que é a questão. O comunismo não é o caminho natural para a humanidade. Porque o caminho natural para a humanidade agora... O caminho natural para a humanidade mais propenso agora, se a gente não fizer alguma coisa, é a extinção em massa da humanidade. Não, isso não é natural. Isso aí, você está confundindo naturalmente com probabilidade. Não, não é probabilidade. Qual que é a tendência do último momento? A gente está vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração você tem que ter. As praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. Mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que eles querem impor a nós. Né? A principal é a perda do nosso direito à propriedade privada, que é a mesma coisa que o Klaus Schwab fala no Fórum Econômico Mundial sobre você não vai ter porra nenhuma e vai ser feliz. Você está em sintonia com a elite, Gaiofato. Você é da elite. Você ia falar que eu era da elite. Porra, alguém esqueceu de me dar alguém me esqueceu de dar um título de propriedade para isso, pô. Você trabalha para elite. Você é um pensador. Mas no fundo todo mundo trabalha, não, Monark, não é só o Gaiofato. Não, mas todo mundo trabalha para elite, né? Assim, quem trabalha para elite. Isso aí não tem discussão. Mas você percebe que ele está trabalhando para destruir um conceito que é o que as elites querem que aconteça. Elas querem destruir. A elite quer destruir o conceito de propriedade privada. E você é um guerreiro deles que está no Brasil tentando convencer a sociedade das pautas do Fórum Econômico Mundial. É isso que você acha que aquecimento global não existe, Monark? Não existe porra de aquecimento global nenhum. Cara, não existe aquecimento. Existem mudanças climáticas naturais, porque o planeta ele passa por ciclos climáticos. Não é à toa que houve era do gelo, não é à toa que antes continentes que agora estão totalmente submersos no gelo já tiveram em terra, entendeu? O planeta não é estático e estável. O clima está mudando sempre, entendeu? E não está havendo um aquecimento global. Monark, a mudança... Tanto que eles pararam de usar o termo aquecimento global e mudaram para climate change, porque eles perceberam que não ia colar, porque não tá aquecendo porra nenhuma. Monark, mas a hora que você fala da era peraí, só um segundo, Rodrigo, só um segundo. Fala aí. Tem que falar isso, então, para as populações que estão morando na Oceania e estão vendo as suas ilhas locais serem engolidas pelo Oceano Pacífico devido ao aumento do nível do mar. Não, cara, o que acontece é que há sempre uma mudança em algumas regiões, porque é natural que o mundo não está estático, ele está se movendo. Essa mudança que existe hoje, essa que é a questão, a mudança que existe hoje, ela não é da ordem natural, ela está interligada à forma de como a produção está organizada. Se existe uma produção que faz emissão, por exemplo, de gás carbônico em níveis absurdos e que eleva o acontecimento do efeito estufa, a tendência é que as temperaturas das estruturas da Terra... Não, mas, Monark, porque é isso que está colocado. Eu ouço essa história desde a primeira série. Cara, bicho, você não consegue pensar sobre como esses argumentos são construídos justamente por uma noção de escassez artificial na humanidade. Esses créditos de carbono que está sendo empurrado pelo ESG, que é do Fórum Econômico Mundial, tanto a segunda pauta que você concorda com eles, inclusive com a fucking elite que você supostamente odeia, entendeu? Esses são argumentos
que foram usados acha... para destruir empresas em hostile takeovers, cara. Entendeu? Esse negócio de ISG, cara, era um plano de controle empresarial mundial. Você acha que eu sou favorável a crédito de carbono? Você está falando de aquecimento global, o crédito de carbono é totalmente baseado nesse conceito. O crédito de carbono é um instrumento criado pelos capitalistas para continuar emitindo, para que os países industrializados, para que os países mais ricos continuem emitindo gás carbônico e que vai prejudicar principalmente os países da periferia. O crédito de carbono é um instrumento utilizado pelos capitalistas para manter essa estrutura sem que você reavalie a forma de como essa produção está organizada. Cara, porque aí... Você sabe como é que funciona um crédito de carbono? Eu sei como que funciona. Como que funciona um crédito de carbono? Há um cálculo da produção da empresa, de quanto que ele gera de CO2, e existe uma taxa, um imposto, que essa empresa tem que pagar por uma elite mundial, ou um grupo corporativo, e ele paga essa taxa meio que para sanar a consciência dele do CO2 que ele está emitindo. Não é para sanar a consciência dele, não é para sanar a consciência dele, é para ele emitir mais gás carbônico. Para ele poder ter um instrumento que garanta a ele a continuidade dessa emissão. Você percebe que, em teoria, essa ideia serve para tornar cara as produções de gás carbônico. Para empresas que produzem muito gás carbônico, tem um custo maior nas suas produções. Isso é feito para destruir essas empresas, inclusive. Feito para controlar essas empresas, para que as elites possam impor a sua agenda do jeito do que elas querem, entendeu? Uma coisa que você não percebe é que essas elites existem, elas patrocinam todas essas pautas ambientais e ideológicas que você defende, justamente para validar uma agenda de controle social. Que é isso que eles estão tentando fazer. Tudo isso é uma desculpa para controlar a gente, porra. Vocês não conseguem perceber isso? A emissão desses títulos de crédito de carbono são um instrumento que é utilizado pelas ESGs, pelas empresas que adotam esse discurso verde, como uma justificativa para poder continuar emitindo gás carbônico, mas agora com um selo de ambiente, favorável ao meio ambiente. Mas você vai ver alguma empresa que afeta diretamente a natureza brasileira, como a Vale, por exemplo, reestruturar a produção dela para não emitir ou não gerar tantos danos ambientais como ela gera hoje? Jamais, isso, de verdade. Elas nunca vão fazer isso. Elas nunca vão fazer isso porque elas utilizam de vários instrumentos jurídicos, legais, da força, dos créditos de carbono, para conseguir passar por cima de todo mundo e foda-se. Eles têm o poder, pô! Eles têm o poder. Mas a questão, Monark, é quem faz isso. A questão, Monark, não é que... a elite que controla as estruturas, cara. Essa elite, ela não existe no tempo e espaço flutuando. Essa elite em cada tempo histórico é uma classe social. É alguém que controla... São pessoas. Não é tanto faz, porque se a gente fala de... É mais uma classe genética do que social, mas beleza. Não é uma classe genética, porque se você está falando de classe genética, então significa que, de uma certa forma, existem pessoas que são... mais evoluídas do que outras? Sim, existem pessoas que são mais inteligentes, mais fortes, mais bonitas do que outras. São geneticamente superiores, existe sim. Esse pensamento... Seres humanos geneticamente superiores aos outros, isso é um dado da realidade. Não, esse é um dado que foi produzido durante o século XIX por um tipo de pseudociência, por uma teoria da conspiração, cara. Você vai dizer chamada... que o Michael Phelps não é superior a você na natação? Michael Phelps treinou natação pra caralho pra chegar onde ele chegou. Ele tem 2 metros, você nunca ia ganhar do Michael Phelps. Você pode treinar a sua vida inteira, mas ele saiu da mãe dele com 2 metros de altura? Ele saiu, ele veio ao mundo com 2 metros de altura, ele veio ao mundo com o que determina a altura dele é a genética, cacete. O que determina a altura dele não é a genética? Não é só a genética, são também os processos que essa pessoa tá determinada na história. Mas é o que ela genética, faz. cara, a genética que define a nossa estrutura corporal. Quando a gente pega, se a gente pegar 3 pessoas, não é só genética, né, se a gente pegar 3 pessoas ou mais do mesmo tamanho, da mesma idade, que nunca treinaram nada, certo? Uma vai correr mais que a outra, uma vai nadar melhor que a outra. Depende da genética. Você entende? Um vai estar melhor mesmo nunca tendo treinado, nunca tendo com a mesma oportunidade. Um é mais rápido, um é mais forte, o outro é mais... existe, existe.
Vocês não conseguem concordar comigo que existe diferença genética entre os seres humanos? Lógico que E tem existe. certos Eu tô humanos te que falando, têm- eu tô te falando que até quando eles são semelhantes, ainda existe uma diferença. Lógico. Um cara do mesmo tamanho que nunca treinou nada, você põe 2 caras pra correr, nenhum nasceu, nenhum treinou, que é o Michael Phelps treinou. Beleza, por isso ele é um nadador melhor? Concordo. Pega 2 caras Mas que ele tem nunca genética. nunca nadaram, certo? E joga os 2 dentro d'água. Um vai nadar melhor. A genética Se tiver dele é a melhor genética pra melhor. isso. É isso, simples. Põe 2 caras Não, correr, nenhum não dá nunca pra treinou. ignorar. Põe 2 Isso caras não é correr, material? um vai correr mais. Ó, Um cara é mais rápido que o outro. Existem atividades ou existem determinados tipos de atividades que determinados corpos vão conseguir cumprir de maneira mais Sim. adequada do que outros a partir de um processo de treinamento, a partir de um Também. processo de intervenção que não é natural. Não tem como Existe você falar isso também. Não Existe tem como também. falar O cara que esses treina fatores- e ele consegue fazer. e as pessoas Negócio de elas têm- natural, você fica usando. Você não entende o que é natural e o que é artificial, cara. Tipo, é natural a pessoa fazer exercício e ficar melhor em algo. Treinar, isso é natural. Onde que isso é artificial, cara? Eu não entendo. Mas tanto faz também natural ou artificial, cara. A verdade é que nós, seres humanos, não somos iguais, entendeu? E existe, sim, pessoas que são geneticamente superiores às outras, entendeu? E a tendência no tempo, se você colocar pessoas competindo, certo? No tempo, e algumas têm vantagens genéticas a mais, ou vantagens, sei lá, históricas, digamos assim, ou os dois ao mesmo tempo, durante o tempo, durante a competição, a tendência é quem tiver a melhor variância genética ganhar, pô. E esses grupos vão se estabelecer no poder, entendeu? Vão criar estruturas e vão manter essas estruturas e vão desenvolver essas estruturas. É bom isso, entendeu? Porque quando eles desenvolvem essas estruturas, eles também desenvolvem a humanidade. É inegável que a maioria dos seres humanos hoje vive uma vida vastamente superior do que reis da Idade Média, entendeu? Então, houve uma melhora dentro da condição humana, certo? Então, essas pessoas criaram estruturas que desenvolveram a humanidade, pô. Por que a gente vai odiar todas elas? A gente tinha que, na verdade, colaborar com o sistema, mudar o sistema. Claro, eu acho que o sistema tem muita coisa errada, mas não é odiando quem construiu o sistema que a gente vai conseguir melhorar ele, nem destruindo essas pessoas, entendeu? Se a gente destruir essas pessoas, a gente destrói o sistema e aí depois a gente se fode porque a gente não vai saber como reorganizar direito. Ô, Monark, Porque é eu complexo concordo a com humanidade. você Clark, que as sabe pessoas... ó, deixa eu só fazer um apontamento. Robertinho, você comentou sobre o lance da botar as pessoas para nadarem ou alguma coisa assim. Se você botar 2 pessoas que nunca aprenderam a nadar no meio da água para ver quem sai melhor, as 2 vão morrer afogadas. Porque o Foi um exemplo desenvolvimento... hipotético. Vamos pôr Não, só pra ou correr. mesmo então. para correr. As Só pra pessoas correr. não, mas as pessoas não aprendem a correr simplesmente naturalmente com a mesma técnica. Se você não faz um desenvolvimento de técnica, se você não faz um desenvolvimento de treinamento, a performance vai ser sempre pífia. Claro. Vai ser sempre na Bem, mas média. isso significa mediana. o quê, cara? Mas o que significa o quê? Qual que é o seu ponto? Isso significa que as pessoas não têm predisposição genética, simplesmente... Claro que tem predisposição genética. Como assim não existe predisposição genética? Você tá falando que não existe predisposição genética agora? Performance é técnica e aprendizado. E genética Tudo não conta. Tudo que você faz, tudo que Genética você... não conta, Gaelfato. Tudo que você faz é Genética mediado. conta ou não conta? Tudo que você faz é mediado pela Genética sua interação no conta meio. ou não conta? Responde. Mas é o mínimo isso daí, Monark. Genética Não, é não o mínimo. Você É não a pode vari- ignorar. cara, mas Você é não pode assim. ignorar que existe. Às a vezes você variação. pega um cara, o cara tem uma, sei lá, num campeonato de bodybuilder, né? Sim, o cara que tem uma genética, tem uma predisposição para aquilo lá, ele vai ter um corpo mais bacana, ele vai performar melhor. Mas depende dele treinar, depende dele fazer uma dieta foda, depende de tudo isso. E às vezes uma pessoa, às vezes o cara tem uma genética pica, que ele poderia ser o cara com o melhor corpo do mundo, mas ele não treina, ele não se alimenta bem. E eu que me alimento bem, eu que treino, mas eu não tenho a genética pra isso, eu posso ser muito mais forte do que esse cara. Então, Mas, ó, assim, não se deixa eu trata propor- só de genética. Não se trata só disso, entendeu? A Tá, mas genética, vamos pegar a genética ela é um fator. Ela pode pegar ser um um fator, cenário. mas ela não é o único fator. Peraí, vamos pegar um cenário onde você tem 2 pessoas que vão competir, certo? As 2 são esforçadas iguais, certo? As 2 se esforçam pra caralho, são disciplinadas, certo? Só que um tem uma genética vastamente superior para aquela coisa que eles vão fazer, certo?
e os dois treinam a mesma coisa. Quem que vai ganhar? Vai ganhar quem tem a genética melhor, certo? Se o nível de treinamento é o Só mesmo. ainda tem mais variáveis, né? Sim. Ainda tem muito mais variáveis. Ainda tudo tem bem, mas- infinitas variáveis. Mas você Como que elas vão se preparar, qual o método que elas vão Se utilizar. as duas eu fizerem tô tudo igualando. igual. Se Mas eu elas tô fizerem igualando. tudo igual. Ah. Fez tudo igual. Todas as variáveis são iguais. Todas as variáveis Menos são gente, iguais. mas não tem Alimentação, tudo é igual. Todas as variáveis são iguais. Quem ganha? Quem tiver Pode a melhor colocar todas as genética. variáveis. Quem tiver a melhor genética, pô. É isso, é lógica, porra. Entendeu? A gente não pode ignorar que existe genética e tem É seres porque, humanos mais não, altos existe, que mas as eu outras. acredito que a genética é, sei lá, 1%, 2%, Não é 3%. nada, a genética é muitos por cento, cara. Você tá de sacanagem. Gente, Eu não dá pra acredito gente que sim. viver nessa realidade de querer que todo mundo seja igual a todo mundo, ou de não achar que não existe pessoas com genéticas superiores às outras. Mas é justamente Então, isso, Monark. O comunismo é um sistema que entende que o comunismo é um sistema, né? É uma filosofia, é um método que vai entender que é justamente por a gente viver numa sociedade que coloca um método de dominação sobre outras pessoas, que essas potencialidades não podem ser exploradas, porque elas são sempre colocadas em um lugar de hierarquia, porque os corpos vão... e é ruim isso, porra. Eu acho que é. Então você não quer que existam hierarquias. Não. Então não pode existir o campeão de xadrez, por exemplo. Pode Não, existir o campeão de Se xadrez. existir o campeão de xadrez, tem o cara que é o perdedor, certo? Mas a Então você tem uma competição. hierarquia aí, porra. Não, só que você está falando de uma hierarquia de uma competição de xadrez em comparação à hierarquia da formação da espécie humana. Você está saindo, você tá. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, é uma competição. Existe hierarquia na competição, tem alguém que é melhor que o outro. Isso é natural. É natural, porra. Como que isso pode ser natural se as pessoas vão ter Porque treinamento? olha ao seu redor, cara. Olha para as pessoas. Todo mundo é diferente, entendeu? E tem gente que tem vantagens em certas coisas, pô. E isso é natural, é genético, é natural, vai continuar acontecendo. A não ser que a gente descubra um jeito, entendeu? De alterar geneticamente todo mundo para todo mundo ter o mesmo código genético. O que seria horrível, porque ia destruir a diversidade, ia tornar a humanidade um saco, porque todo mundo seria a mesma pessoa, entendeu? Essa seria a única forma de todo mundo ser igual. Isso não vai acontecer e nem deve acontecer. Eu não quero que aconteça. Eu não quero que acabem as hierarquias naturais, porque elas são necessárias para o desenvolvimento da realidade. Porque você precisa saber distinguir quem é melhor para alguma tarefa e quem é pior para aquela tarefa, até para a gente conseguir alocar o tempo dos seres humanos da forma mais eficiente possível. Mas vocês lutam contra a natureza. Este é o problema. E a forma de alocar melhor esses recursos e essas potencialidades é de justamente impedir com que essas pessoas passem a vida inteira sendo exploradas por um sistema em que elas só têm uma propriedade privada, que é a sua própria força de trabalho. Quantas potencialidades não existem que são desperdiçadas diariamente porque as pessoas não têm condições objetivas e concretas de treinar, de se especializar, de poder construir esse tipo de expertise. É isso que acontece. E Monark, você tá se contradizendo, porque por um lado você fala que existe uma hierarquia superior de pessoas que se desenvolvem, que são mais inteligentes, que são mais fortes. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala que não pode existir um sistema que você é contra um sistema que colocaria uma hierarquia sobre essas pessoas. Não, não sou contra um sistema. Eu acho que a gente tem um sistema, esse sistema está organizado hierarquicamente, entendeu? E eu acho que existe uma lógica pelo qual esse sistema se estruturou. Uma lógica natural. E eu acho que a genética teve um papel muito importante na forma como que essa hierarquia se estruturou. Eu não quero destruir a hierarquia, entendeu? Talvez eu queira melhorar a hierarquia, eu quero melhorar a condição para a base da pirâmide, mas sem destruir o topo, entendeu? Porque eu acho que isso seria um crime contra a humanidade. Seria destruir o topo genético da humanidade. Por que a gente gostaria de fazer isso, entendeu? Mas como é que você mexe na base sem mexer no topo, Monark? Você tem uma ideia? Já aconteceu milhões de vezes. Na Idade Média, os reis tinham direitos que eles não têm hoje em dia. A gente tem direitos à propriedade privada e à qualidade de vida, acesso à medicina, que não existia no passado. Houve uma evolução.
E a elite não saiu do lugar. Eles ainda continuaram sendo elite. Então, a elite permitiu uma evolução da condição humana durante a história. Isso é excelente. A gente não tem que destruir a elite. A gente só tem que forçar, de alguma jeito, de alguma forma. E isso aí eu concordo com o fato que existe uma luta social por direitos, né? Ele luta contra os direitos, né? No meu caso, eu luto por direitos. Entendeu? E existe essa luta e eu acho que a gente pode sim convencer essas famílias, esse topo da pirâmide a melhorar para a base, até porque a gente consegue fazer com que o próprio topo da pirâmide melhore a condição deles, entendeu? Bom, mas é um jogo de Monark, ganha, eu não vou que... ficar contra você, mas eu quero que você me dê uma luz aqui, Monark, porque é o seguinte, você quer segurar do jeito que tá, sem fuder lá em cima, e você entende que aqui embaixo tá ruim. Tá ruim. Pra gente conseguir mais direitos, a gente precisaria de mais leis. Mais leis são mais Menos Estado. Lei, porque tem um monte de lei tirando o direito da gente. Porque é isso, entendeu? Pra gente conquistar alguma coisa, a gente teria que ter uma lei pra proteger essa conquista. Se a gente busca uma lei pra proteger essa conquista, é mais Estado. Não necessariamente. Porque existem leis existem leis, seriam leis negativas, entendeu? Que são leis que... Então você quer que exclua algumas das leis. É uma lei que diz ao Estado o que ele não pode fazer com o indivíduo, entendeu? São os direitos negativos. São direitos do indivíduo e são leis que são negativas para o Estado. Então, direitos negativos, né? É o nome, né? É a ideia de direitos negativos que são naturais das pessoas, né? Por exemplo, um direito negativo que é muito apreciado no nosso tempo hoje é vida, liberdade e propriedade privada. Correto? Por exemplo, essa ideia veio de onde? Essa ideia veio naturalmente? Naturalmente, surgiu da cabeça de alguém, né? Não, aí você tá errado. Você tá historicamente errado. Então, quem criou isso foi um grupo de pessoas envolvidas com política, com ideologia, que buscavam. Eles não pertencem eles buscavam consolidar esses direitos negativos como os direitos de base que iriam organizar essa nova sociedade. O John Locke, que é um dos principais emissários desses direitos negativos, desses direitos naturais de vida, liberdade e propriedade privada, é um cara que vai defender essa ideia para a proteção dos proprietários, ao mesmo tempo em que ele era um dos principais acionistas da Royal African Company, uma das companhias inglesas responsáveis por realizar o tráfico interatlântico de escravizados, porque para ele não existia um direito natural para todos os povos. O direito estava inscrito dentro daquilo que diz respeito aos proprietários privados. São os proprietários privados que ganham essa garantia, né, da proteção à propriedade privada. Hoje em dia, Gafato, parabéns. Eu tenho propriedade privada do quê? Do meu carro? Não. Propriedade privada... Não é sua. Pode pegar o carro dele então, galera. Não é dele, não.